Pois é, meu amigo. O PL viu na investida do Alexandre de Moraes contra o Kassab uma oportunidade para trazer o Kassab para o seu lado contra o ministro Alexandre de Moraes. O Igor Gadelha fez uma matéria no jornal Metrópolis onde trata da manobra do PL para Kassab passar a apoiar agora a oposição. E parece que já está dando resultado. E a pressão contra o Mota para pautar o PL da anistia também começa a ganhar força. Depois do Augusto Cury e várias outras pessoas levantando bandeiras, né, em prol da Débora, o PL da anistia ganha força de outros setores. O STF faz o que não deveria fazer. Segundo a matéria do Globo, da Vera Magalhães, o STF julgou, ou melhor, disse como seria o julgamento de um possível processo da anistia. Derrubaria perdão a Bolsonaro. Como? Bolsonaro ainda não foi condenado ou já foi? Essa matéria do Globo compensa a gente fazer uma análise. O André Marsiglia chegou a comentar sobre isso também. E o Congresso, segundo informações da matéria do Globo também, se tornou um flanco de defesa do Bolsonaro. E há uma nova estratégia, ao meu ver, muito, mas muito inteligente por parte da oposição e do Bolsonaro para dar outra alternativa ao Bolsonaro e àqueles que estão, né, na batalha contra o STF aí. Ou seja, não é só o PL da anistia, vão partir para outras frentes. E é aqui que o Kassab entra nesse projeto anti-STF do PL. A UOL já trata o ministro Luiz Fux como o antagonista de Alexandre de Moraes, ou seja, dentro do STF, teria o ministro Alexandre de Moraes arrumado o inimigo? Matéria da UOL vai falar sobre isso. Outra coisa que a gente vai falar também é que o Boulos preparou, né, uma grande manifestação contra o Bolsonaro. E aí deixa eu te contar uma coisa. Todo mundo arregou porque vai ser um fiasco isso e também algumas notícias internacionais, geopolítica aqui com vocês. Então, vamos lá, não esquece de se inscrever, vocês já viram que esse editorial aqui está preparado para a gente começar esse sabadão, para terminar essa sexta-feira com muito impacto, né? E começar o sabadão amanhã bem informado, beleza? Vem comigo. Vamos entender o que está acontecendo. Não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Vamos lá. Olha só, inscreva-se no canal e visite a nossa biblioteca digital. O link está na descrição. Muitos livros bons preparados para vocês. Até me perdi na data aqui. Gente, tem hora que eu fico tão enclausurado que eu me perco no tempo. Eu não sei se é sábado, se é domingo, se é de manhã ou de noite. Tem dia que eu fico mais perdido que bala na boca de banguela. Tá? Mas vamos lá, pessoal, vamos entender o que está acontecendo, bora ver o que está rolando. É o seguinte, o PL viu uma oportunidade. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, ele, de certa forma, ele ameaçou o Kassab. O que ele fez? A matéria do Igor Gadelha diz, a nova arma de Moraes contra Kassab, caso ele apoie o PL da anistia. Isso por si só já é um absurdo. Só que o Alexandre de Moraes pegou processos que já nem estavam na mão dele mais e estavam lá no TRE, buscou de volta sobre o mensalão, caso de corrupção, lavagem de dinheiro que envolve o Kassab, pegou os processos para sua mão e falou, Kassab, se você quiser me confrontar, eu vou te condenar. O recado foi claro. Foi esse. É a arma de Moraes contra o Kassab, segundo o Igor Gadelha lá do Metrópolis. Mas olha só, segundo o Paulo Capelli, foi o Paulo Capelli. Nessa matéria, o Igor Gadelha escreveu o seguinte, a manobra do PL para o PSD do Kassab apoiar a urgência da anistia. O PL entendeu que o Kassab passou a ser alvo do ministro Alexandre de Moraes e disse o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar alguém do PL para ser o relator do PSD, do partido Kassab, para ser o relator do processo da anistia. Assim você vai ganhar força e, inclusive, nesse processo de anistia, é uma forma de alguém que não tem ficha suja, que não tem nada, sendo relator, poderia, né, pôr uma pressão maior aí no Alexandre de Moraes. Essa estratégia
é do Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL. E aí ele fez o seguinte, o que a gente pode fazer? Vamos colocar o deputado Antônio Brito, que é da Bahia e é do PSD, para ser o relator desse processo. Assim, não tem nada que o ministro Alexandre de Moraes possa pegá-la contra ele. Tá, mas o detalhe aqui é que o Antônio Brito é bolsonarista pra caramba. É um dos deputados mais bolsonaristas do PSD do Kassab. Campeão de votos, muito amigo do Kassab, muito alinhado com o Kassab. E aí, né, o Kassab diria o seguinte, não, foi uma decisão do partido lá, escolheu o Antônio Brito e é o Antônio Brito que tem a responsabilidade. Eu não tenho nada a ver com isso. É uma ideia do Sóstenes Cavalcante, nomear um relator que se alinharia às ideias, né, do Bolsonaro para o PL da anistia. E aí, na mesma antemão, o PL amplia a pressão para convencer o Mota a pautar o PL da anistia. Como que ele pretende fazer isso? Enquanto está avançando lá no Supremo Tribunal a ação contra um suposto golpe do Bolsonaro, a pressão no momento agora é para convencer o presidente da Câmara, Hugo Mota, a apoiar, né, a pautar o PL da anistia. Como? Trancando a pauta e convencendo os líderes dos partidos que o Bolsonaro poderia abrir mão do Senado trazendo algum candidato desses partidos. Vou te dar um exemplo. União Brasil. Qual estado te interessa a União Brasil? Não, me interessa o estado de Sergipe, por exemplo. Olha, o PL pode apoiar 2 candidatos lá. Vamos fazer o seguinte. Eu apoio um candidato do PL e o outro candidato eu apoio o do seu partido, desde que você aposte na nossa anistia. E essa está sendo uma estratégia bem interessante, né? O Mota não está nem em Brasília, está passeando com o Lula lá na Terra do Sol Nascente, está comendo sushi lá no Japão. E a aposta é que o Lula está tentando cooptar o Hugo Mota para ficar do seu lado. Só que o Centrão já está terminando esse relacionamento com o Lula. E eu duvido muito, né, que entre escolher os deputados do Centrão que já estão se bandeando para o lado do Bolsonaro ou escolher o Lula, o Hugo Mota não vai ficar do lado do Lula. Eu duvido muito. E aí entra outro ponto, matéria do Globo, tá? O STF derrubaria o perdão a Bolsonaro. Dizem os próprios ministros do STF, cometendo aqui, diga-se de passagem, uma ilegalidade. Ministros não podem falar sobre casos que poderão julgar. Os magistrados lembram o precedente do caso Daniel Silveira, avaliaram que o presidente bolsonarista, né, é o presidente Bolsonaro, né, caso eleito, evitaria abrir uma crise com o judiciário na largada. Ou seja, eles apostam aqui que há a possibilidade de caso seja aprovada uma anistia, caso o Bolsonaro torne-se elegível de novo, ele duvida muito que o Bolsonaro vai querer brigar de novo com o STF. Essa é a aposta. O André Marsiglia escreveu o seguinte: o STF está antecipando que derrubará uma eventual medida de um possível presidente do Poder Executivo que nem existe ainda. É isso mesmo? Né? Ou seja, se a anistia que vier do presidente, por exemplo, o Tarcísio ganha e dá uma anistia, um perdão, né, ao Bolsonaro. A Constituição deve mudar o parágrafo único do seu artigo 1º, todo poder emana do STF, que o exerce por meio de sua própria vontade. Né? Ou seja, o STF já pauta o caminho dizendo que vai aceitar ou não que o próximo presidente eleito possa fazer ou não. Se isso não te assusta, nada mais te assusta nesse Brasil. Mas vamos lá. O Congresso será flanco de defesa para Bolsonaro e a pressão já está preocupando a base governista. Hoje, o único alicerce, presta atenção, o único alicerce que ainda mantém o Lula no poder chama-se Supremo Tribunal Federal. Se o Lula não tivesse ao seu lado, alinhado, o Supremo Tribunal Federal, o impeachment já tinha saído há quase um ano. Não tenha dúvida. A população está detestando o Lula, a sua popularidade está lá embaixo, e como que o STF está controlando o Congresso Nacional para que o Congresso não chute o traseiro velho do Lula? Como? Simples. Colocando deputados e senadores na berlinda. Ou seja, sabe você aí? Você tem processo aqui na minha mão. Kassab que o diga. O processo que já não estava na mão do STF voltou para a mão do STF, exclusivamente para a mão do ministro Alexandre de Moraes. E aí o que acontece?
o Bolsonaro está articulando, e aqui com o apoio do Kassab. Lembra do que eu te falei? Enquanto o Alexandre de Moraes partiu com a ofensiva contra o Kassab, o PL viu a oportunidade de se alinhar com o Kassab. Qual é a ideia do PL agora? Vamos fazer o seguinte, vamos pressionar, além do projeto de lei de anistia, uma proposta de emenda à Constituição que extingue o foro privilegiado para as autoridades, retirando todo e qualquer poder do STF de julgar, autoridades, julgar deputados, julgar senadores. Assim a gente elimina toda a interferência e influência do STF contra políticos. E essa proposta está começando a ganhar força, está começando a ganhar visão, né? Imagina, se nenhum deputado ou senador tiver o rabo preso no STF, será que eles vão se intimidar? Duvido. Eu vou além. Uma proposta boa e adequada que eu apoiaria de forma fácil é a proposta do Kim Kataguiri. O Kim Kataguiri apresentou uma proposta de PEC que tira do STF a sua prerrogativa de corte criminal. Ou seja, não, o STF só vai julgar questões constitucionais. O STF não vai julgar mais ninguém. Isso era o certo. Isso é o que o Brasil precisava. O que a corte julga? Só o que é constitucional ou inconstitucional. Só. Na verdade, a Constituição já diz isso, né? Quer dizer, não diz porque ela dá ali que em caso de processo o STF vai julgar. Tem que mudar a questão da competência. E aí, o Fux já é considerado pelo UOL como um antagonista de Moraes, o inimigo do Alexandre de Moraes. Será, meu pequeno gafanhoto? Vamos entender aqui. Quem que é o Luiz Fux? Olha só o que o UOL colocou aqui. No julgamento do golpe de Estado ontem, o Fux foi o único a divergir de todos os outros ministros. Todos foram indicados pelo PT, inclusive ele. Ele entendeu que não caberia ao STF julgar a denúncia contra Bolsonaro e outros 7 aliados. Coerência jurídica. Ele está agindo como juiz. Não se assuste, mas tem alguém agindo como juiz, né? Até porque eu acho que ele é juiz de carreira, né? Indicado em 2011 por Dilma Rousseff para ocupar a vaga do ministro Eros Grau. Completou 14 anos como ministro no STF, dia 3/3. Foi presidente do STF durante a pandemia entre setembro de 2020 e setembro de 2022. Foi também o primeiro judeu a assumir a presidência do Supremo, mas ele já tem um histórico de colisão com o Bolsonaro. Em 2020, o ministro elaborou a medida que definia que as Forças Armadas não são poder moderador. O STF e Planalto estavam em conflito por conta do descontentamento do Bolsonaro com o STF. E aí havia aquela tese do artigo 142 da intervenção militar, lembra disso? E aí o Fux falou, não, nem vem que o Exército não tem poder moderador nenhum aqui não. Isso aí não existe. Então, se vocês estiverem buscando um artigo 142, o STF aqui desde já disse que não existe essa tese do poder moderador. Mas, ainda assim, parece que há um descontentamento com a pressão popular e com a pressão americana contra o STF. E o Fux parece ser o primeiro a estar debandando disso aí, falando, quer saber? Tô de saco cheio dessa ideologia de vocês, do Dino, do Moraes, do Barroso, do Gilmar Mendes, né? Eu tô de saco cheio disso tudo. E começa a divergir. E aí tem outros ministros que não são tão atuantes assim, que provavelmente podem divergir também. O Cássio Nunes, na sua posição, está sendo uma decepção, né? A gente esperava que o Cássio Nunes fosse mais coerente em relação, inclusive, ao caso do 8 de janeiro. Né? O André Mendonça, por sua vez, tá fazendo o seu papel aí, né? Vamos lá. Parece que flopou mais uma vez, né? Parece que os petistas nem com pão e mortadela estão dando conta de juntar a galera mais, né? Temendo um fiasco, os ministros de Lula desfalcam ato de Boulos na Paulista. Ministros do governo Lula devem desfalcar o ato contra a anistia aos condenados do 8 de janeiro, organizado pelo deputado Boulos para o domingo, dia 30 agora, na Avenida Paulista. O nome é Sem Anistia. A manifestação foi convocada por Boulos como uma resposta ao protesto liderado pelo Bolsonaro. Tô só esperando para ver, para trazer as fotos aqui e para esperar o pessoal da USP falando que aquele quarteirão lotado tinha quase 2 milhões de pessoas dentro da rua ali do quarteirão ali, ó. Não.
Nem um quarteirão lotado eles dão conta. Quem sabe ali se tiver 200 pessoas é muito, tá? Duvido muito que o pessoal vai seguir o Boulos. Vamos de notícia internacional? Pois é, o presidente da Argentina, senhor Javier Milei, tá tendo, vamos dizer assim, bons frutos, né? Pegou um país ferrado, entregue pela esquerda, arrebentado e, como diz, né, o Homo Economicus matéria, preparem o prêmio Nobel. A economia da Argentina cresceu 6,5% no último ano. E o que está acontecendo com o Brasil? Ó, só caindo. Então o que acontece? Ó, o INDEC Argentina, a atividade econômica subiu 6,5% interanual, né, em janeiro de 2025 e 0,6% a respeito de dezembro, né, é o que diz. Ou seja, os números que o Milei estão apresentando são os melhores o possível na economia. Ele admite, né, que houve aí, de certa forma, como que eu posso esclarecer para você? Um aumento da pobreza. Ele falou, olha, infelizmente, para que nós possamos solucionar, a gente precisa, né, cortar em pontos cruciais. Como, por exemplo, a gente cortou bolsas, cortou ajudas assistenciais do governo. Isso dará repercussão de que teremos um aumento da pobreza, porque pessoas que viviam na pobreza vão passar a viver abaixo da linha da pobreza, porque o que garantia eles na pobreza era a ajuda do governo. Sem a ajuda do governo, estão abaixo da linha da pobreza. Mas, em compensação, mostrando os números e os resultados, o que está acontecendo com a economia argentina está crescendo. E esse cara que era dependente de bolsa do governo, agora ele tem a possibilidade de ter um emprego. Agora, se ele não quer um emprego, não quer trabalhar, está tendo demanda, a Argentina está ganhando suporte. Aí, meu irmão, tá de sacanagem. O cara não quer trabalhar, né? Mas assim, isso vai interferir no Brasil, né? Os números que são apresentados irão interferir no Brasil. Não tenha dúvidas sobre isso, tá? Por quê? Porque na hora da eleição, em 2026, a gente vai olhar para o Brasil com o ovo caro, o povo pobre na fila do ovo, o Brasil endividado, arrebentado, e vai olhar para o Milei e falar, ué, lá tá melhor do que aqui? Com um direitista? Por que não? Why not? Pegar outro direitista e colocar aqui, parece que a ficha vai cair. Então, vai ter interferência. Tem o Donald Trump, o laranjinha lá em cima, né? Tem muita coisa acontecendo. Vem cá, essa aqui é boa demais da conta, né? Essa aqui é das boas. Presta atenção. Parece que o Donald Trump está tendo algumas medidas autoritárias, né? A esquerda está revoltada, dizendo que o Trump viola a liberdade de expressão. E aí o que aconteceu? O Donald Trump descobriu que as universidades lá nos Estados Unidos, né, foram tomadas por comunistas. Ninguém sabia disso, tá? Só que agora com números oficiais. Manifestantes de Colômbia já sabiam de antemão dos ataques de 7 de outubro, diz documento. 7 de outubro, os ataques que aconteceram em Israel. O Donald Trump teve informações que foram expostas na mídia de que estava vindo ajuda de Irã, de Israel, da China. Ó, matéria do Paulo Figueiredo. Relatório revela a transferência de 795 milhões da China, Rússia, Venezuela e Iêmen para universidades dos Estados Unidos. Ou seja, a guerrilha, o terror, estava sendo financiado dentro das universidades norte-americanas. Olha o tamanho dessa loucura. Entendeu? Então agora o Donald Trump descobre que não é só uma turma lacradora, alienada, defensora de Hamas. Vai muito além. É investimento de países apoiadores do terror e ele entende que agora tem vamos dizer assim, um círculo internacional de financiamento do terror dentro dos Estados Unidos. E aí o que ele resolve fazer? Vamos falar que isso aqui é tentativa de golpe? Que tal? E aí o que nós vamos fazer? Vamos mandar todo mundo para casa. O Donald Trump entendeu o seguinte, ó, o Marco Rubio, aquele cara que está querendo entrar no Tribunal Penal Internacional contra Alexandre de Moraes, disse o seguinte, ó, nos Estados Unidos vai pegar pelo menos 300 vistos de estudantes estrangeiros e mandar todo mundo para casa.
Não, mas você não pode fazer isso. O visto é um direito. Não. O visto é um benefício que o governo te dá. Não é um direito seu. E se você está aqui para apoiar terror aqui dentro dos Estados Unidos, você vai embora para casa. Olha só o que o Ivan Kleber falou aqui. A administração Trump confirmou que revogou o visto de 300 estudantes estrangeiros que participaram de ativismo ou manifestações pró-Palestina em campos universitários nos Estados Unidos. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado, Marco Rubio, que declarou o seguinte, abre aspas, os Estados Unidos deram vistos aos estudantes para obterem um diploma e não se tornarem ativistas sociais destruindo nossos campos. Se você mentir, conseguir o visto e depois se envolver nesse tipo de comportamento, quando estiver aqui, nós o revogaremos, declarou Marco Rubio, lembrando que esta era uma promessa de campanha feita por Donald Trump em seus comícios durante a campanha eleitoral de 2024. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é sexta-feira, dia 28 de março de 2025. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Gostei de ver. O que ele falou? Não vem com esse papinho não. Aqui, vocês não têm direito adquirido a nada não. Presta atenção. E aí o que nós vamos fazer? Vamos pegar vocês e mandar pra rua. O que aconteceu? Viralizou um vídeo de uma estudante. Eu sei que passou do tempo aqui um pouquinho, mas ainda vou colocar essa aqui. Viralizou um vídeo de uma estudante turca que foi presa no meio da rua, lá nos Estados Unidos, sob acusação de apoio ao Hamas. Ele tá pegando todo mundo e tá mandando tudo para suas casas. É isso aí. Estudante turca é presa nos Estados Unidos sob acusação de apoio à associação terrorista Hamas. As imagens divulgadas nas redes sociais impressionam e geram polêmica na manhã desta quinta-feira, porque essa estudante turca que fazia doutorado na Tufts University em Massachusetts estava caminhando tranquilamente pelas ruas da cidade de Somerville, no mesmo estado, se dirigindo para um jantar de Ramadã com os amigos, quando foi abordada pelos agentes do ICE, a Polícia de Imigração dos Estados Unidos, o equivalente à Polícia Federal aí no Brasil, e foi levada presa. Sob ela pesa a acusação de apoio à associação terrorista Hamas. Ela estaria nos Estados Unidos, mas participando ativamente de protestos pró-palestinas e de protestos violentos contra Israel, que são apoiados no mundo inteiro por organizações ligadas ao Hamas, a essa associação terrorista. Pois bem, essa estudante acabou de aprender uma importante lição. Você não vai para o país dos outros para tentar provocar o caos lá dentro, né? Alguém ficou com dozinha? Vai falar, mas isso é autoritarismo dele, Sandro? Cara, dane-se, né? Sinceramente, quando isso acontece aqui dentro do Brasil, o autoritarismo está acontecendo no Brasil, ninguém fala nada, então não vou ser eu que vou ser o defensor de gente desse tipo que defende grupos como o Hamas, não. Parabéns ao Donald Trump, é a única coisa que eu posso dizer. Fechou? Abraço, pessoal, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.